que está no céu sabe o dia e a hora desses acontecimentos. Quando ele falava Pai, ele estava falando do comando Astar, que não é uma pessoa. O comando Astar é um comando que reúne milhares de raças extraterrestres que fazem parte de uma federação estelar, que comanda vários mundos pela galáxia. Então, por exemplo, você tem um grupo de almas que chega aqui para viver um processo encarnatório, esse planeta, o comando desse planeta faz parte deste comando Astar também. Então, tudo que for decidido aqui, tem que convocar, tem que fazer uma convocação de todos os comandos planetários que têm espíritos, almas vivendo na Terra, para que a decisão seja tomada em conjunto, né? Então não é uma decisão, aqui não é um imperialismo, não existe uma pessoa que manda. Aqui é um comando, e esse comando não são indivíduos, pessoas, porque quando a pessoa ascensiona, o grau de individualidade dela desaparece. É muito importante vocês entenderem isso, que à medida que o indivíduo ascensiona, a condição de individualismo personal vai desaparecendo. O indivíduo se torna uma consciência mais cósmica, mais conectada com o grande Criador, com o todo. Tá? Muito bem. Por que Jesus Cristo dizia que ele não sabia? Né? Ele não sabia pelo seguinte fato, né? Essa é uma resposta extremamente inteligente. Porque era verdade, porque iriam se passar 2000 anos até chegar à época desses acontecimentos, que é a época que nós estamos vivendo. Então, é claro que o projeto tem acertos. Você não está trabalhando com a ciência exata, você está trabalhando com almas, com seres humanos, tal, ok? É óbvio que se você pegar os profetas antigos, né, João Evangelista, Nostradamus, Edgar Cayce mesmo, um profeta de nosso século passado, vocês vão encontrar sempre visão de uma destruição planetária por uma guerra total e por desastres geológicos. É como se tivesse projetado, o comando tivesse projetado o fim apocalíptico de nossa civilização. Ok? Isso é muito importante. Mas a data e o momento exato não tinha sido decidido pelo comando ainda. Então Jesus, há 2000 anos atrás, não podia afirmar categoricamente data e hora porque ele ia errar. Ok? Porque o fato não tinha sido decidido ainda. Então, muito bem. Então, vamos continuar. 6. Quando você tem um projeto, o projeto do Comando Astar era realmente terminar na década de 60. Como iria terminar? Com uma guerra nuclear total. E após essa guerra nuclear total, o planeta Terra reagiria, né, o planeta Gaia, o espírito de Gaia, numa grande catástrofe geológica. Ok? Exatamente como estava previsto pelos grandes profetas, porque era uma coisa que estava praticamente escrita. Por exemplo, os profetas, eles não viam o futuro, porque o futuro não existe. A vidência premonitiva que eles tinham era implantada pelo comando superior na mente dessas pessoas. Então essas pessoas tinham visões de um possível futuro. De um possível. Os caras pegam o Spielberg lá do astral, projetam um filme apocalíptico e jogam na mente do cara. Você está entendendo? É assim que se faz. Né? Com a tecnologia avançada de controle mental que essas forças têm, eles implantam memória, tiram a memória, implantam imagem, implantam visões, implantam tudo que você quiser. Tá? Porque eles estão no controle de todo o processo evolutivo. Então eles mandavam avisos, né? Eles mandavam avisos para a humanidade. Olha, se vocês continuarem nessa jornada, lá na frente vai acontecer isso. É só guerra, disputa, conflito, guerra. Vai chegar uma hora que vai ter a guerra total. Vai ter a guerra, a última de todas as guerras. Muito bem.
Quando nós chegamos, 7, em 1945, nós construímos a maior de todas as armas, que é a chamada bomba nuclear. Né? Que realmente, né, criou um cenário verdadeiramente apocalíptico para o nosso planeta Terra. Então tudo estava pronto, o cenário estava pronto para o fim do projeto Terra de superfície na década de 60, ou seja, 15, 20 anos depois da explosão da primeira bomba atômica. Aí começa uma evolução tecnológica, uma corrida armamentista, né, a Guerra Fria, tudo que vocês conhecem, e na década de 60 nós tínhamos uma capacidade nuclear para destruir o planeta Terra mais de 100 vezes. E essa capacidade ainda existe. Essa capacidade não mudou. Nós temos hoje a capacidade de destruir a Terra mais de 100 vezes. Ok? Isso é muito importante entender. Nós estamos sob uma moratória, mas as armas não foram desarmadas. E os arsenais, tanto americanos quanto russos, são aperfeiçoados a todo instante. Não se esqueçam que uma arma nuclear altamente destrutiva é uma arma da década de 60. Nem computador tinha, nem a era digital existia. 50 anos depois, vocês não sabem o tipo de arma que nós temos ainda nos arsenais. Quanto mais poderosas elas são em relação às armas nucleares. Ok? Então, pense nisso. Vamos continuar a nossa numeração. Paramos no 7º aqui, né? Eu tenho que apagar aqui. Então, o que aconteceu neste cenário? Por que os profetas erraram e o Apocalipse não aconteceu na década de 60? É aí que começa a história que vocês vão entender, a data limite de Chico Xavier. Então em 1940, vou colocar 8 aqui. Então, em 1945, a guerra acaba com a bomba atômica. Ok? Com Hiroshima e Nagasaki e tal. Agora, em 1960, né, na década de 60 até a década de 70, nós temos um arsenal nuclear capaz de destruir a Terra mais de 100 vezes. Temos que saber disso. Né? Então, item 9. Vai acontecer uma coisa muito importante em 1947. Em 1947, o Comando Astar reúne e convoca um conclave estelar para discutir o final do Projeto Terra, o juízo final, o Apocalipse na década de 60. Entende? O mesmo tipo de conclave que em 69 foi pedido novamente. Tá ok? Então vamos lá, que o Chico não fala desse primeiro aqui. Tá? Então vamos lá. Então, em 47, há um conclave estelar. E depois de muita discussão, tá? E esse conclave não acontece na Terra, hein? Ele não acontece aqui. Ele vai acontecer num setor da galáxia. Né? É como se fosse... Eu posso falar aqui que hoje vocês têm muitas visões de filmes de ficção científica, Jornada nas Estrelas. Foi na sede da Federação Galáctica. Então, na sede da Federação Galáctica, que reúne todos os mundos inteligentes da galáxia, tá? Que são inteligências que estão operando nesse plano. Então, na sede da Federação Galáctica, eles vão lá, convocam as raças afins, que tem a ver com o Projeto Terra, e vão discutir os destinos a dar ao planeta Terra. E, pasmem, o final desse conclave
a decisão foi abortar o Apocalipse. Né? Eu sempre falei pouco disso. Se você pega palestras antigas, eu sempre discuti Apocalipse, sempre discuti as profecias, sabe? Né? Porque profecias é muito bom para você dar um alerta para a humanidade. Você alertar as pessoas. Olha, se você continuar com esse comportamento, o teu mundo pode chegar a esse ponto. Muito bem, mas se o ser humano já tinha armas nucleares e o desenvolvimento ia chegar ao ponto de destruir a Terra, como que o comando superior vai abortar o Apocalipse? Como que ele vai impedir essa guerra nuclear? Então, duas opções estavam na mesa. Uma, intervenção total. Intervenção total dessas forças aqui na Terra. Eu vou provar para vocês que não existe nenhuma invasão extraterrestre. A única invasão extraterrestre é de espírito extraterrestre. Os extraterrestres sempre fizeram parte do nosso dia a dia e comandam o Projeto Terra. O Projeto Terra é comandado por extraterrestres. Nós, tudo que está aqui é produzido por extraterrestre. Por isso que aquele ufólogo lá, né, grego lá, como é que chama? Do History Channel, né? Como é que chama ele? O grego lá? São Carlos, né? Ele sempre, tudo que ele fala, tudo é extraterrestre, é legal até, porque ele está certo, tem razão, tudo é extraterrestre mesmo, não tem nada aqui, tudo aqui vem de fora. Né? Então, ou se a intervenção total fosse a opção, a partir dessa data, o ser humano não teria mais livre-arbítrio. E a lei do karma também seria rompida totalmente. Porque uma intervenção superior muda completamente os rumos da civilização. Ok? É um ponto de mutação, nós vamos entrar em contato com inteligências extraterrestres, vamos entrar em contato com o plano invisível, com os espíritos, com os mortos, a verdade é chegar. Isso é uma intervenção superior. Intervenção superior não é uma guerra com as estrelas. É um despertar da humanidade. Tá? Ou, a segunda opção era uma intervenção light. Ou diet. A intervenção light ou diet era a seguinte: vamos invadir pero não mucho. Né? Ou seja, a nossa intenção é apenas evitar uma guerra nuclear. Eu vou evitar uma guerra nuclear. Eu não vou permitir que eu vou evitar. Então eles optaram por isso aqui. Então, a partir dessa data, os UFOs apareceram em massa na Terra. Mas esses UFOs vinham da onde? Aí que está, né? Toda a discussão, se você pegar a década de 60, 50, 60, até os dias de hoje, né? Agora nós estamos numa... Né? Os americanos na área 51, tem disco voador, ET, capturado, tudo isso é bobagem. Queremos invadir a área 51, né? Você viu? Estamos com um programa aí, né, de 2 milhões de pessoas nos Estados Unidos invadir. Quero ver os americanos matar todo mundo. Não vai fazer isso nunca, né? Vai ser uma puta desgraça. Eu quero ver ação, né? O exército vai cercar, tanque de guerra. Não, aqui vocês não entram. O povo lá, não, queremos entrar, queremos ET, vamos resgatar o ET, né? Vamos resgatar o Paul. O Paul, o extraterrestre, está preso lá, né? Aqueles olhudos desse tamanho do filme, né? Aqui nós vamos invadir Pirassununga. O brasileiro vai invadir a área 51 aqui em Pirassununga. Tá? Que é a fábrica da caninha 51. Nós já estamos até planejando invadir lá também. Né? Que brasileiro sempre dá um jeitinho. Né? Bom, então, esses UFOs apareceram em massa na Terra. E o objetivo dessa intervenção extraterrestre, você vê, eles nunca pousaram em praça pública, nunca abduziram ou deram contato por uma autoridade científica, política, militar ou religiosa, diretamente.
O Jô Soares, uma vez, tem uns amigos meus, ufólogos, foram no Jô Soares. O Jô Soares fez a seguinte reclamação. Mas, pô, o que esses extraterrestres pensam? Eles saem lá das estrelas distantes, vêm aqui na Terra para abduzir o Zé Ninguém, o João da Esquina, o cara que está no campo carpino. Porra, vem fazer um contato comigo, vem conversar comigo. E ninguém respondia essa pergunta para o Jô. Os ufólogos, eu também não entendo por que só abduz gente, Zé Ninguém. Porque o projeto era esse, o projeto não era uma intervenção na Terra. Se você aparecer ou pegar uma pessoa como o Jô, no dia seguinte ele aparece na Globo e ele fala para o mundo inteiro que ele foi abduzido, cara. Entendeu? Ou seja, a voz dele tem força, ele vai mudar a sociedade. Isso já é uma intervenção real. Já não é uma intervenção light. Você não pode abduzir um presidente da República, né? Um presidente americano. O cara vem, pelo amor de Deus, ele existe, é verdade, me abduziu. Né? Aí o mundo entra em colapso, já é uma intervenção total. Então os UFOs apareceram em massa, com contato primeiro, segundo, terceiro, quarto grau, abduzindo pessoas, levando pessoas e tal. E, claro, que todos os governos no mundo, né, de potencial militar, de grande porte, fizeram o seu estudo secreto dos discos voadores, né? Nos Estados Unidos, todo mundo sabe, o Majestic 12, o MJ-12. Você teve o Blue Book, o projeto Blue Book, né? Eu tive pessoalmente com o J. Allen Hynek, que foi um dos grandes cientistas que participaram do projeto Blue Book. Hoje tem um seriado muito interessante aí na internet chamado Blue Book, projeto Blue Book, vocês podem assistir, para vocês verem como é que era na década de 50 a reação do governo americano face a essas forças extraterrestres chegando. Mas a maior parte dessas pessoas não tem a mínima noção, não tem a mínima noção de que os ETs são seres oriundos dessas dimensões superiores. Por isso que eu tenho uma frase muito interessante que choca todo esse pessoal, choca general, choca pessoal da Força Aérea. Todos os extraterrestres que nos visitam e aparecem em seus discos voadores já estão mortos. Então você veja, nenhuma tecnologia armamentista que nós construímos aqui na Terra pode fazer frente à realidade dos ETs. Por exemplo, os ETs, as nossas armas aqui só servem para uma coisa, matar pessoas. Matar pessoas que estão nesse plano físico. Que tipo de ação nossas armas vai ter com pessoas que já estão mortas? É claro que os ETs não têm medo das nossas armas. As nossas armas só servem para matar. Eles estão mortos, eles davam risada, né, do nosso armamento, da nossa tecnologia. Né, porque a gente não tem a mínima consciência de quem são eles na realidade e de onde eles vêm. Né. Os extraterrestres estão aqui. Eles só adensam. Mas é claro que eles também vêm de fora, navegam pela galáxia, tá? Não estão presos a um projeto. Bom, então a intervenção foi light. Essa intervenção fez com que alguns laranjas escolhidos pelos ETs fizessem uma ponte para os governos nucleares do mundo. E impor o dedo, né, nos governos militares para não usar as armas nucleares. E não usar armas de destruição em massa. Então, isso foi um acordo feito entre os extraterrestres e os governos potencialmente nucleares na época. Isso resultou a extinção de abortar o apocalipse. Então, desde a década de 50 e após 47, nós estamos sobre intervenção extraterrestre. Nos governos, diretamente mesmo, enchendo o dedo na cara dessa elite de poder. Mas os ETs não, a ultimato era esse, ó, se vocês ameaçarem usar uma arma nuclear, novamente, nós vamos descer com tudo, e todos vocês vão perder o poder. Nós vamos intervir com tudo, com as nossas forças superiores, vocês não sabem com que vocês estão lidando. Né? Essa foi o ultimato e meteu o dedo na cara dos presidentes aí do mundo, das autoridades militares do mundo. Bom, feito isso, o final da década de 60, então, olha, 10. Então, no final da década de 60, que é 20/7/1969, é claro que os ETs
Todas as missões espaciais, tanto russas quanto americanas, eram seguidas de perto pelos extraterrestres, e todo o fólogo sabe disso. Então, o plano superior, o comando astro, os ETs, sabiam de toda essa missão. Sabiam que o homem estava saindo da Terra e indo para as estrelas. Então, quando você sai daqui e vai para um outro mundo, significa que você está entrando numa região onde você não tem direitos, você tem deveres. Você está entrando na comunidade estelar. E por causa disso, que era um feito fantástico que o homem fez, e tem tanta gente na teoria da conspiração que acredita que o homem não foi para a Lua ainda, né? Que ele não pisou na Lua, né? Gente, eu conheço tanta gente nos Estados Unidos, eu conheço tantos cientistas, né? Você não tem noção. Né? E os meus amigos ETs também, né? Que acompanharam essa missão, né? O tempo todo. Eles pisaram na Lua, sim, tá? Não precisa, né? A Lua não é uma coisa tão complexa de se chegar. Agora, Marte é complicado. É outra história. Então, quando essa missão estava sendo preparada, os ETs sabiam que eles iam pisar na Lua. Muito antes dessa data, alguns meses antes dessa data, no próprio ano, foi convocado um conclave estelar, que é esse que o Chico Xavier fala. Onde Chico Xavier coloca aquela visão cristã, né? Porque o kardecismo é cristão, de que Jesus é o grande governador do planeta Terra, o que não é verdade também. Eu não vou discutir isso com vocês nessa palestra, tá? Ok? Aqui não existe um governo, aqui existe um comando interestelar. Esse comando é interestelar, ele responde ao central da Federação Central da Galáxia. Ok? Então, por isso que ele fala o seguinte: houve um conclave nas cercanias do planeta Terra para decidir os destinos da civilização, e Jesus foi intervir em nome de nosso planeta. Se Jesus vai intervir, significa que ele não é o cara que decide, não é o cara que manda. E outra, aqui não existe imperialismo onde uma pessoa manda. Não é esse tipo de governo que funciona aqui. Aqui funciona o que eu estou dizendo para vocês. A Terra responde a uma federação galáctica. E Jesus não comanda essa federação galáctica. Jesus é um ascensionado dentro do projeto Terra. Tá? Uma pessoa de grande liderança, de grande espírito, claro, isso aí a gente não vai negar, não vai discutir isso. Mas não vamos superdimensionalizar como os cristãos fazem, dizendo que Jesus é o Senhor, Deus do universo. Esquece isso, tem que pensar o que é o universo nessa história toda. Né? É muito grande o universo. Então vamos lá. Então, agora é que acontece esse conclave estelar, porque foi abortado o Apocalipse. Eles conseguiram sucesso junto aos governos, com a promessa de que não se ia usar as armas nucleares. Então os ETs obtiveram sucesso. Então o que nós vamos fazer com a Terra agora? Qual o próximo passo? Por isso que teve esse conclave aqui. Então o próximo passo foi dar 50 anos de moratória para o planeta Terra, para que pudesse haver uns acertos, uns ajustes. Os ajustes estavam sendo feitos aqui e também tinham que fazer aqui. E esse ajuste, olha que interessante, nesse ajuste, nesses 50 anos, 4 bilhões de novas almas vieram para a Terra. Na sua primeira encarnação aqui nesse planeta. Eu pergunto, por que essas almas vieram nesse período? Depois do conclave. 4 bilhões. Tem que ter uma explicação quando você pensa em termos espirituais. Tá? Olha que interessante, eu fiz a conta aqui, vocês me acompanhem. 4 bilhões em 50 anos, Carlão, significa 80 milhões por ano. Tem que chegar.
Eu pergunto, quando você traz um grupo de espíritos, esses espíritos têm que chegar aqui no astral, tem que ter uma logística, você tem que ter moradia, você tem que ter toda uma estrutura para receber. Imagine você preparar 80 milhões de moradias por ano. 2, transportar de estrelas distantes 80 milhões de pessoas em um ano. Carlão, faz a divisão para mim, divide 80 milhões por 365 dias, que tem um ano terrestre. Quanto que deu a conta? O quê? 219 mil por dia. Então, você tem que transportar, fazer um transporte, tem que ter uma nave, tem que ter uma nave, presta atenção. Tem que ter uma nave, ou várias naves, que por dia, para chegar essas almas na Terra, é isso que vocês nunca fizeram conta. Físico gosta de fazer continha. Por dia, 219 mil pessoas. Que tamanho tem que ter essa nave para transportar diariamente 220 mil pessoas? Essas contas vocês não fazem. É uma logística que vocês não pensam, vocês não imaginam a logística operacional. Tá? Para trazer 4 bilhões de almas em 50 anos. E outra, arrumar vaga para encarnar aqui. Arrumar vaga para encarnar aqui é outro problema, porque as mulheres e os casais têm que transar, têm que fazer corpo, né? Tem que sair o corpo, tem que sair. Né? Tem que ter uma liberação sexual, tem que ter né? Movimento hippie da década de 60, a mulherada tá transando com todo mundo, sexo liberal, né? Movimento feminista, agora nós vamos, né? A progressão geométrica explodiu. Né? E nós estamos chegando, então, no sábado para domingo, né? No final desta moratória de 50 anos. Tchá, 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 tchá. Lá, o que vai acontecer? Você vê que tudo já aconteceu, né? É que vocês nunca pensam o que está acontecendo aqui no invisível. Vocês não sabem o que está acontecendo aqui. É isso que eu estou falando para vocês. Como eu sou um médium que ando muito por esses lados aqui, você acha que eu não vou investigar tudo? Não vou botar no papel as coisas e ver tudo essa confusão que está rolando aqui? Pô! Né? Então vamos lá continuar. Está na 10ª aqui, né? Vou apagar tudo, não, porque está espaço na lousa. Então, veja bem. Acabou a moratória. Então, 11. No próximo sábado, então, 20/7/2019, acabou a moratória. A moratória significa o seguinte, olha, nós não vamos mexer em nada, no sentido prático da coisa, não vamos invadir a terra, os ETs não vão invadir, deixa a humanidade seguir, você só não pode fazer a guerra nuclear, bilhões de almas vão viver essa experiência pela primeira vez na Terra, na primeira encarnação, é uma oportunidade delas completarem um ciclo na matéria. Então, 12. Um novo, olha, por exemplo, um novo conclave foi convocado. Esse conclave foi convocado já desde 50 anos atrás, esse conclave já está marcado. Porque sabia que vai ter esse período. Então, o conclave não acontece num dia, tal, a decisão não acontece, 10 minutos, depois o cara decidiu tudo. Não. São discussões que já vêm vindo há muito tempo no plano superior, o que não vão ser com a Terra, mas o que vai acontecer. Muito bem, então, esse conclave já acontece há algum tempo e ele vai dar uma resposta nesse dia. No dia 20/7/2019, haverá uma decisão. O que fazer com a Terra daqui para frente? Olha, nem Chico Xavier em 69 sabia, ninguém sabia qual seria a decisão. Tinha-se uma ideia.
Então, não existe nenhum vidente na Terra. É muito importante que vocês entendam o seguinte, que essa história aqui, que nós estamos falando, só no Brasil a gente sabe. Nenhuma parte do planeta o povo sabe dessa história. Só o Chico Xavier falou essa profecia. Desses 50 anos de moratória. Não tem americano, não tem Estados Unidos, não tem nenhum vidente em nenhuma outra parte do mundo que chegou a público e falou. Certo? E o Chico Xavier não falou em nada, absolutamente nada, fatídico que poderia acontecer neste dia. Ok? Os paranormais só poderão saber depois dessa data. Depois dessa data, os guias vão poder chegar aos médiuns e revelar algumas coisas. Mas o médium tem que ser bom. Não pode ser aquele meia boca que, ai, estou intuindo como o mundo vai acabar. Ai, eu sonhei de noite. Isso é médium meia boca. Isso não dá para confiar nunca. Tá? Nunca dá para confiar. Entendeu? O médium tem que ser um médium perfeito, escolhido pelas forças superiores, escolhido pelos ETs. E outra coisa. Já vou dizer uma coisa para vocês. Depois desse dia, a missão dos médiuns na Terra vai acabar. Ou seja, o médium é um intermediário. Quando uma intervenção se fizer, eles não precisam mais de intermediário. Não precisam mais de intermediário. Para que intermediário? Eles fazem a coisa eles mesmos direto. Intermediário só dá problema, né? Os médiuns aqui, nossa, dão muito problema, né? No bom sentido da coisa. Porque são os seres humanos, passam por problemas afetivos, sexuais, um monte de coisa, tal. Né? É claro que uma intervenção de grande porte, mas não vai ficar na mão de pessoas humanas. Os ETs vão agir diretamente, eles próprios, e acabou. Né? Mas essa decisão ninguém sabe. Então, Laércio, o que poderá acontecer após essa data? Bom, vamos colocar umas hipóteses. Hipóteses. Vou repetir de novo. Hipóteses. Ninguém vai falar para mim, Laércio falou uma mentira, enganou nós. Hipótese. Então, hipótese. O que poderá acontecer após essa data? Primeira hipótese. Nada. Dá mais 50 anos de moratória. Mais 50 anos. Tem gente que fala, puta merda, mais 50 anos, vou morrer, não vou ver. Já se suicida já dá um tiro na cabeça. Não, mais 50 anos, não. Né? Não pode ser nada, dá mais 50 anos, vai essa vidinha, né? Temos que aguentar o Trump mais tantos anos, aquela coisa toda, né? E aí vai, o mundo vai indo, né? Vai empurrando com a barriga, a internet entra 5G, depois daqui 5 anos o 10G, o 20G, né? A putaria só vai mais rápido na internet, mas não muda nada, entendeu? Sabe aquela putaria da internet? A coisa só vai mais rápido, baixa em 2 segundos, né? Uma beleza. Mas a humanidade não tem transformações profundas, ideológicas, sentimentos, espíritos, ninguém vai ficar vidente, paranormal de uma hora para outra, certo? O mundo não vai ter aquela puta mudança, cadê? Os caras vão tentar ir para Marte com carroça espacial, chega lá em Marte não tem o que fazer aquela porra lá, puta deserto do cacete. O espiritualista, como eu, não existe nada para fazer em Marte. Absolutamente nada para fazer em Marte. É uma perda de tempo, um gasto de dinheiro, uma grana do cacete. Coisa mais inteligente, pegar toda essa grana e contratar os ETs. Aí você aluga a nave do extraterrestre. Né? Vai lá na localiza extraterrestre, viu, Carlão? Aluga uma nave dos Grey, vai para Marte, dá um rolê em Plutão, vai no cacete, fim de semana vai tudo, o sistema solar inteiro. Né? Enquanto os caras ficam, puta, para descer em Marte, puta sacrifício, né? Desgraçado para descer em Marte. Tá? Muito bem. 2, segunda hipótese. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí, gente. Segunda hipótese. 3.800 pessoas nos assistindo? É o fim do mundo. Realmente é o fim do mundo.
Ah, então já que tem esse bando todo de gente nos assistindo, vocês vão fazer um favor para nós. Nós estamos fazendo uma campanha, já fizemos com a outra palestra, com essa também. Nós, não é por lá, pelo amor de Deus, nenhum tostão. Nós vamos estar ajudando uma família necessitada aqui na cidade de Limeira, né, que nós estamos pagando os aluguéis atrasados, nós estamos removendo, passando por uma outra casa, tá, com problema com a imobiliária, tal. E nós vamos ajudar essa família a sair dessa condição, e por isso nós estamos pedindo uma ajuda aí na internet de doação para essa família. Depois nós vamos prestar conta, tá? Nós vamos botar todos os cheques, toda a grana que a gente recebeu, todos os cheques que a gente pagou para fazer esse trabalho de doação. Então enfia o dinheiro no bolso, senão no dia 20 vai todo mundo para o inferno. Né? Né? Como diz o Espiritismo, né? O cara diz assim, sem caridade não tem salvação. Então enfia a mão no bolso aí, tira a ratoeira do bolso, né? Desarma a ratoeira do bolso, pega R$5, 10, qualquer valor, cara. Não precisa dar muito, não. Se olha, tem 3.800 pessoas, se cada um der R$1, cara, já paga a dívida dos caras. Já paga a dívida dos caras, já resolve o problema dos caras aí. Né? Para doar, tem vários tipos de doação. Se você entrar no link abaixo da palestra, da descrição, vai ter um link do PagSeguro e da UAU para você fazer uma conta especial para doação, tá? Tanto internacional, que é pelo PayPal, quanto pelo nacional, através do cartão de crédito. Ou também tem um dinheirinho aí embaixo, um link, e se você clicar, você vai doar 100, 50, né? Tem aí. Você pode fazer a doação direta já online, tá? Tem um esqueminha ali para você fazer. E depois, continua, depois da palestra, essa campanha está indo, tá? Vocês vão assistindo, vocês vão ajudando essa família. E campanha como essa, e depois o dinheiro que sobrar, nós vamos comprar cesta básica e levar para os centros espíritas doar para os pobres, tá bom? Tá? É isso que nós vamos fazer. E a gente vai fazer essas campanhas sempre, viu? Para ajudar as pessoas. Vão se acostumando. Então vamos ver a segunda hipótese. Já pensou, se você fala assim, a partir de hoje, intervenção total. Os extraterrestres resolvem contatar definitivamente a humanidade. Humanidade. Ou sendo, abrindo as portas desse mundo para as estrelas. Tá? Muito bem. Mas nós assistimos, você diz que a gente assistiu um monte de filme, né? Se uma nave chegar e pousar, não vai dar certo. Na década de 50, né? Tem um famoso filme, O Dia em que a Terra Parou, né? Que eu acho interessante, mas eu acho, sim, muito engraçado. Ele tem milhões de euros, né, ali. Qual que é a história? Quem não assistiu, né? Tem O Dia que a Terra Parou mais moderno, mas isso é porcaria. Pega o preto e branco da década de 50. Vem uma nave, ela pousa em Washington. A pergunta é, por que a nave pousou em Washington? Por que não pousou no Kremlin, em Moscou? Por que não pousou na Praça Vermelha? Ou seja, lá na China, quer dizer, lá na cidade proibida da China, para contatar o governo chinês. Por que não desceu na Inglaterra? Entendeu? E outra, vem um ET, vem uma navezinha vagabunda, parece um Fusca, certo? Que não impressiona ninguém, uma navezinha, e sai só um carinha de lá. Só um ET dentro da nave, cara. A primeira coisa que aconteceu, não deu outro, o cara já meteu um tiro na cara do ET. Pá! Pum, já... Certo? O primeiro contato já foi na bala. Porque o ser humano é muito maluco. Se ter cerca do exército, o cara energia, pum, não tem ET. É claro que o ET é inteligente o suficiente para não chegar na Terra, fazer um contato desse tipo. Né? Você está entendendo? É claro. E outra, aí teve um filme mais moderno sobre essa história do contato, né, que é A Chegada. Esse é mais idiota de todos. Né? A história toda é uma besteira total, revela a total ignorância de quem escreveu aquele filme sobre os ETs. Tá? Aí o que acontece? Veio uma nave grande, uma nave até que bonitinha, grandona, né?
Mas só que tem que pousar uma nave em cada desses países, na briga. Tem que pousar uma na Rússia, uma na China, nos Estados Unidos, outra na Inglaterra, outra no Oriente Médio. Senão dá uma puta encrenca, né? Pô, só vocês têm, vocês vão ter contato com o ET, né? E nós não. Né? Aquela briga política e ideológica do nosso planeta. É. Então, como é que os ETs fariam um primeiro contato com a humanidade, convencendo toda a humanidade da realidade da vida extraterrestre e da realidade dos ETs aqui junto de nós? Esse é o mais importante. Então, poderia acontecer, por hipótese, né? Eu fiz o seguinte, pessoal. Quando eu tenho esses encontros com os meus amiguinhos, né? Com os meus amiguinhos Grace, com o pessoal grandão lá, eu fiz uma brincadeira, falei, eu vou mandar um projeto para vocês aí. Falei assim, vou mandar um projeto de como que vocês têm que fazer a intervenção. Né, você leva lá no conclave e fala que foi lá que mandou. O meu projeto é esse, vê se vocês têm lógica. Vê se tem, vocês acompanhem, vê se tem lógica esse meu projeto. Como é que vocês fariam uma intervenção, né, consciente, inteligente, para despertar toda a humanidade? Então, olha que interessante. Né? A planeta Terra está aqui. Aqui está o Sol. Tá? Amarelinho, olha só. Aqui o eixo de rotação da Terra. Então você sabe que essa parte aqui é dia e essa parte que está do lado de cá é noite. Ok? Noite. Então, eu pedia para vocês trazer uma nave e chegar a 500 quilômetros de distância da Terra. Olha, 500 quilômetros de distância da Terra e estacionar uma nave aqui. Só que essa nave ela tem que ser muito grande. Muito grande. Pega uma dessas naves que parece que tem que transportar 220 mil pessoas. Olha, todos vocês sabem que tem uma aparição de uma nave extraterrestre detectada pelas autoridades chilenas, né, em 1900 e alguma coisa, e parada sobre o espaço brasileiro, mas ela estava ocultada de uma certa forma, apareceu 450 a 500 quilômetros de diâmetro foi a medida dessa nave, estipulada pelos pesquisadores, pelos cientistas, pelos radares meteorológicos, inclusive, que detectaram esse objeto. Então, se uma nave pairar a 500 quilômetros de altura, presta atenção, 500 quilômetros de altura, se ela tiver 80 quilômetros, ela vai brilhar exatamente do tamanho da lua cheia. Entendeu? Aí pode se cumprir aquela profecia e vi 2 sóis e 2 luas no céu. Muitos profetas falam de 2 luas no céu, brilhando intensamente. O que seria essa segunda lua? Até a música, né? O segundo sol. Quando o segundo sol chegar, né? Tchá, 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 tchá. Essa nave ela poderia refletir a luz do sol, mas a essa altura nós temos um problema. Ela refletiria a luz do sol apenas no entardecer e no amanhecer. Então ela teria que irradiar uma luz própria muito forte para ser visível durante toda a noite pelo planeta Terra toda. Então nós podemos até imaginar uma nave, né, daquela lá de 500 quilômetros. Vamos imaginar. 500 quilômetros, ela vai brilhar 6 vezes maior o diâmetro da lua cheia. Vai ser um impacto para a humanidade. E ela vai estacionar. Estacionar significa que ela não vai entrar em órbita. Então, todos os cientistas, todo ser humano da Terra, como a Terra gira, todo ser humano do planeta vai ver esse objeto. Então, a chegada. Ela vai chegar para todo mundo do planeta. Ela vai chegar para todo mundo do planeta. Então, todo mundo vai ver. Imagina a discussão.
Imagina aquele cientista lá dos Estados Unidos que nunca acreditou que o ET viesse aqui, que o descobridor viesse. Aí vem uma nave gigantesca que é para arrombar. Não, a gente para mandar uma carroça, 3 astronautas para a Lua, uma puta desgraça. Os caras vêm com uma nave de 450 km que leva 300 mil pessoas, dá um rolê no espaço. Isso é inimaginável pela nossa ciência, pelo nosso cientista. Isso é um impacto total, né? Você estaciona esse objeto fica brilhante, todo mundo vai ver. E, como ele estaciona, tem que ser um objeto artificial, senão ele cai. Tem que ter uma sustentação gravitacional para ele parar lá. Ele não vai entrar em órbita, ficar em órbita igual o satélite. Não, ele fica estacionado. É uma coisa que para, alguma coisa segura ele lá, precisando ele cai. Então, isso já vai colocá-lo como um objeto artificial, como não é um asteroide, não é uma rocha, tá? E aí, todas as câmeras da Terra vão focar esse objeto. E os satélites vão focar. E vão ver toda a estrutura perfeita, metálica desse objeto, como uma real nave extraterrestre chegando. E eu vou deixar essa espaçonave 1 ano estacionada ali, sem sair. Ela não vai embora. Não é que eu vi hoje, 10 minutos depois sumiu, ninguém mais viu. Aquela puta dúvida de novo, né? Ninguém acredita em foto, ninguém acredita em filmagem, né? Photoshop, filmou, enganou nós. Não, aí não vai enganar ninguém. Vai estacionar, né? Vai ter Big Brother dos ETs, do descobridor, BBB, tudo direto do canal. Vai ter um canal exclusivo 24 horas focado na espaçonave para ver o que vai acontecer. A discussão planetária geral. O que as igrejas vão falar desse fato? O que os políticos vão falar, né? O que o americano vai falar? O que as autoridades religiosas? O que os cientistas vão falar diante de um fato desse? Então, isso seria o começo de tudo. E de uma maneira light. Não vai causar conflito com os russos, com os americanos, tal, sabe, porque pousou só nos Estados Unidos. Não, é um evento para toda a humanidade. Não é um evento para o serviço secreto americano, que está com o descobridor escondido, sabe? Não é um evento, sabe? Você tem que vão fazer um evento para a humanidade e tudo, vai acordar todo mundo. E essa discussão, ela vai acontecer. A fase 1 é 1 ano, a nave não sai. E pode rezar, os crentes rezar, achar que é o Satanás, que é o capeta que chegou, que vai invadir a terra, comer criancinha, reza, meditação pelos ET. A nave não sai de lá. Tá? Nada tira essa nave, porque ela é uma manifestação. Agora, essa nave ela é o quê? Ela é uma manifestação do comando Astar. E por incrível que pareça, ninguém vai perceber ela chegando. Ela vai materializar, estacionar ali. Materializar e estacionar. Essa é a fase 1. A fase 2, depois de 1 ano, é marcar o contato. A maior de todas as discussões, eu não estou falando que isso vai acontecer, é uma possibilidade. É uma hipótese. E não é também no dia 20, tá? Domingo a nave aparece, pá, lá no céu, aquela coisa toda, né? Entendeu? Eu adoraria, pô, seria legal pra caramba, meu. Ia tapar a boca de todos os seus amigos, né? Materiais que enchem teu saco quando você fala de voador. Você fala, tá vendo, te avisei. Então, vai marcar um contato com a humanidade. Toda a discussão neste 1 ano é quem são os ETs que estão lá dentro? Qual que é a cara dele? Vieram em paz? Vão invadir a Terra? Quais são as tecnologias, as armas dele? Eles morrem também? De que planeta que eles vêm? Toda essa puta discussão. Aí, no dia do contato, que eu vou resumir aqui, porque a nossa palestra, o nosso tempo já está esvaindo-se. Né? Nós temos encontro, nós estamos fazendo um encontro agora aqui em Limeira, né, no sábado e domingo, começa sexta-noite, sábado e domingo, para passar esse fim de semana inteiro discutindo esse evento, porque é um evento muito fantástico para a humanidade, tá? Vocês não sabem que isso é um evento fantástico para a civilização, pouca gente sabe. Lá fora ninguém sabe de nada o que está acontecendo. Mas nós sabemos que está sendo preparado grandes coisas para a humanidade, tá? Então nós vamos passar esse final de semana aqui em Limeira. Quem não tem nada para fazer, quer vir passar um fim de semana com a gente, nós temos ainda poucas vagas, dá para você vir aqui em Limeira, nosso Ashram, né, participar desse final de semana, né, para a gente pegar as últimas notícias lá do que está acontecendo do outro lado. Lá, né. Então, imagine a cena, né,
eu vou apagar tudo isso aqui agora, no processo 2 é um contato marcado, os ETs vão descer. Então eles entram nos meios de comunicação e dão uma mensagem, não aparece, não vão aparecer aqui, não, marcando dia, local e hora de um grande encontro com a humanidade. Só que as regras são essas, ela tem que ser transmitida ao vivo, para o mundo inteiro, e convidada todas as autoridades do mundo inteiro, coordenada pela ONU, para o grande contato, trazendo autoridades científicas, religiosas do mundo inteiro para esse encontro. O palco estaria montado, todas as pessoas estariam aqui, e uma gigantesca nave, que não seria aquela tão grande, que não há espaço na Terra para isso, mas uma grande nave, então, materializaria a uns 100 metros de altura, uma nave muito grande, uma nave que pode ter até 1 quilômetro de diâmetro, que vai chocar já a humanidade que está ali, todo mundo que está ali. E aí, tudo transmitido ao vivo, o mundo inteiro assistindo. Não tem escadinha, aquela coisa de escadinha, de filminho babaca, né, de terceira categoria, que vai ter que descer por escada. Isso é uma primitividade do cacete. Né? Os ETs vão começar em teleporte, como na Enterprise, aparecer aqui, sair daqui. Só que presta atenção, dentro do meu projeto vão chegar mais de 1000 raças extraterrestres que vão descer aqui embaixo. Diferentes. Ó, vai aparecer tudo aqui na frente, todo mundo. O choque maior é esse. Porque a humanidade, nesse dia, não estaria entrando em contato com uma raça extraterrestre. Estaria entrando em contato com a Federação, representada por milhões, milhares de ETs de toda parte da galáxia e de outras galáxias também. O choque seria tão grande para a nossa civilização que a partir desse dia, nunca mais o planeta seria o mesmo. Seria a porta da entrada da Era da Luz. Esse é mais interessante. Você está entrando em contato com a Federação. Aqui vai estar milhares de raças, ET pequenininho, grande, feio, bonito, loiro, gostoso, tem tudo lá. Todas as raças que têm espíritos encarnados, que controlam o projeto Terra, estariam participando deste evento de despertar da humanidade. Agora, o terceiro passo, só Deus sabe, né? Larga lá para frente, que a coisa já mudou a Terra. Aí seria uma mudança total na Terra. A chegada deles é intervenção total. Todas as linhas de pensamento humano, filosóficas, ideológicas, religiosas, políticas, econômicas, quebrariam a partir desse dia e mudariam radicalmente face a um fenômeno dessa natureza. Pensem se esse processo tem lógica ou não. Tá? Não vai ter guerra, ninguém vai matar ninguém, ninguém vai brigar, não vai explodir a Terra, ninguém vai tacar bomba em ninguém. Seria a grande descoberta e a grande chegada da luz na superfície desse mundo. E a partir daí as mudanças iriam ocorrendo dentro de uma ordem. Isso é uma possibilidade, é uma hipótese. Segunda hipótese. Terceira hipótese dentro do processo. Né, para a gente encerrar a nossa discussão. Uma mudança lenta e gradativa né? A nossa tecnologia ela vai se multiplicando a cada ano, a cada 5 anos ela vai crescendo assustadoramente e não tem saída. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, mas o contato com os ETs é inevitável. E o contato com os mortos também é inevitável nessa jogada. A maior de todas as descobertas que os extraterrestres vão trazer para a Terra não é uma tecnologia de primeira, de prima. É vocês descobrirem isso. A humanidade tem que descobrir vida após a morte. E isso tem que fazer parte do dia a dia de todas as universidades, de todas as escolas, os ensinamentos de uma realidade subjetiva. E entender que nós somos espíritos imortais, que a gente veio de fora, veio uma experiência aqui, começa a acordar essa humanidade do ponto de vista. O papel dos ETs será esse, acordar a humanidade. Não é transferir tecnologia de prima.
Tá? A partir de então, nós iniciaremos um processo que nós vamos batizar com esse desenho aqui, ó. A humanidade vem vindo nas trevas. A partir de um ponto especial, a humanidade sofreria uma mudança radical e, depois de um intervalo de tempo, nós entraremos na Era da Luz. Esse período que vai entre este ponto de mutação e atingir o estado de Era da Luz, nós vamos chamar de período da grande transição. Tá? Para a humanidade se adaptar, as almas se adaptar, e isso pode levar uma geração inteira, a partir da Terra, novos espíritos chegarem e tal, e nós então iniciarmos uma nova ordem mundial, uma nova era, baseado não nessas leis da competitividade, da economia, tudo que existe aqui, mas baseado numa outra visão de universo, de mundo, que seria o grande despertar da humanidade na Era da Luz. Ok? Não tem saída para a Terra. A Terra não vai evoluir do jeito que vocês estão pensando. Nós não vamos fazer naves, vamos para Marte, vamos para Júpiter, e os ETs vão ficar lá escondidos, e a gente não vai achar ET nunca. Isso não vai acontecer. Tá? Eu acho que nós vamos entrar em contato com as forças extraterrestres muito antes de qualquer homem pisar em Marte. Isso vai mudar totalmente, né, a característica das viagens espaciais, do projeto da NASA, e todos os projetos que estão envolvidos aí, né, os bilionários do poder que investem nessa tecnologia espacial de foguetes, que são coisas extremamente primitivas em termos de viagens espaciais. Embora, né, eu confesso que os engenheiros da NASA, os engenheiros da área espacial, são pessoas extremamente inteligentes nessa questão. Eles fazem chover no deserto com o que tem nas mãos. Sem dúvida são pessoas muito inteligentes, mas precisa acordar para isso. Se não acordar para isso, nós continuamos devagar, nós continuamos ainda no mundo de trevas da nossa consciência. Ok? Perfeito? Vamos responder algumas perguntas. Eu sei que não vai dar, claro que não vai dar para responder a pergunta de todo mundo, mas a gente selecionou algumas aí, a nossa equipe que está aqui por trás das câmeras, né? E depois eu quero todo mundo aqui na frente das câmeras, viu? Para as pessoas conhecerem vocês que estão aí, tá? Professor, como fica a questão dos nossos parentes e amigos